Te dou 2 milhões se traduzir isso. O milionário riu, mas a faxineira o calou. Cláudia Ferreira havia passado os últimos 6 anos da vida sendo invisível por necessidade, não por escolha. Naquele mundo de ternos e gravatas, de decisões que valiam fortunas e apertos de mão que selavam o destino de empresas inteiras, uma mulher com uniforme de faxineira simplesmente não existia. Era parte da decoração, como o tapete ou a luminária do corredor, e até aquela terça-feira à noite ela havia se conformado com isso. Foi quando entrou no salão de reuniões do 18º andar e um documento escorregou da mesa, vindo parar a seus pés. Ela abaixou para devolver, como era o protocolo, e seus olhos pousaram nas primeiras linhas antes que pudesse evitar. O homem mais alto do grupo a olhou de cima a baixo, com o sorriso de quem está se divertindo, e abriu um envelope grosso sobre a mesa coberta de dinheiro. Se você traduzir esse contrato inteiro do inglês para o português, sem errar uma vírgula, eu te dou 2 milhões de reais, disse ele, jogando o documento na direção dela. Os outros homens explodiram em gargalhadas. Cláudia olhou para o contrato. Olhou para aqueles rostos abertos de diversão, e então, sem dizer uma palavra, pegou o documento e começou a ler em voz alta. O riso foi morrendo. Ela não parou. Rodrigo Cavalcante tinha 42 anos, cabelos escuros penteados para o lado com aquela precisão de quem não deixa nada ao acaso, e o tipo de postura que vem de décadas acostumado a ser o homem mais importante em qualquer sala que entra. Vestia um terno azul escuro que devia custar o que Cláudia ganhava em 3 meses de trabalho. E tinha nas mãos um copo de uísque que segurava com a leveza de quem está completamente à vontade em seu próprio território. Ele havia feito a proposta como se propõe uma brincadeira de criança entediada, com aquela leveza arrogante de quem sabe que a piada vai funcionar porque ninguém do outro lado tem como responder da maneira que importa. Mas Cláudia Ferreira não era ninguém. Ainda que todos ali pensassem que era. Ela havia começado pelo primeiro parágrafo, devagar, com uma dicção clara e uma naturalidade que havia desarmado o sorriso de Rodrigo ainda nas primeiras frases. Termos técnicos de contratos de parceria comercial, cláusulas de responsabilidade compartilhada, condições de reajuste e rescisão. Tudo saindo com a fluidez de quem não está traduzindo, mas simplesmente lendo algo que já está em sua própria língua. No segundo parágrafo, um dos homens havia pousado o copo. No terceiro, outro havia se endireitado na cadeira. No quinto, o salão estava completamente quieto, com aquele tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer barulho. Ela chegou ao 7º parágrafo e parou. Não porque havia errado, não porque havia esquecido algum termo ou tropicado numa construção difícil. Parou porque reconheceu algo dentro do texto que não tinha nada a ver com tradução. Era uma arquitetura, uma estrutura específica dentro das cláusulas secundárias, construída com aquela elegância técnica que parece inocente para os olhos desatentos, mas que para quem já passou anos estudando contratos, tem uma assinatura tão pessoal quanto uma caligrafia. A responsabilidade total por qualquer irregularidade futura estava sendo deslocada de forma gradual, página a página, de todos os signatários principais para uma única figura nominal que aparecia no final do documento. Uma figura que assinaria sem saber o que estava de fato assumindo. Cláudia conhecia aquela técnica. Havia visto antes. Em outro tempo, em outro documento, mas com a mesma mão invisível por trás de cada palavra. Continue, disse Rodrigo, e a voz dele havia perdido completamente o tom de divertimento. Ela levantou os olhos do papel e o olhou diretamente. Posso perguntar quem redigiu esse contrato? O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Não era mais surpresa. Era outra coisa. Isso não é da sua conta, disse o homem de óculos de armação escura que estava à esquerda de Rodrigo. É um escritório da cidade? Ela insistiu com a mesma calma. Mocinha! Rodrigo voltou ao sorriso, mas desta vez o sorriso não chegava aos olhos. Você foi muito bem. Sabe inglês, de parabéns. Mas a brincadeira acabou. Pode deixar o contrato e continuar o seu serviço. Ela não entregou o documento imediatamente. Antes de pousar o papel sobre a mesa, seus olhos já haviam encontrado o que procuravam. No canto inferior da última página,
um pequeno carimbo com o nome do escritório responsável pela redação, Braga em Associados. O nome atravessou ela como uma corrente fria que desce pela espinha e não vai embora. Ela largou o contrato, pegou o carrinho, saiu do salão. Nenhum dos homens disse nada enquanto ela saía. No corredor, com o carrinho à frente e o coração batendo mais rápido do que ela gostaria, Cláudia Ferreira parou por um momento com os olhos fechados. Suas mãos estavam firmes. Por dentro, algo que havia ficado fechado sob 7 chaves por 6 longos anos havia acabado de ser destampado. Braga em Associados. Ela conhecia muito bem aquele nome. Havia um ritual que Cláudia cumpria toda noite ao terminar o turno. Guardava os panos no armário do subsolo, lavava as mãos no banheiro dos funcionários, pegava a bolsa velha de couro marrom que havia comprado numa liquidação anos atrás e saía pela entrada de serviço sem falar com ninguém. Era uma saída de quem não tem pressa, mas também não tem nada esperando do lado de fora que justifique demorar. O ônibus das 11h20 passava em frente ao edifício e ela sempre pegava aquele. 23 minutos de viagem até o bairro onde morava, numa rua tranquila de casas pequenas, num conjunto habitacional que ficava do outro lado da cidade, longe do centro e do mar e de tudo que brilhava. Naquela terça-feira, ela ficou olhando pela janela do ônibus sem ver nada do que passava lá fora. A cidade desfilava do outro lado do vidro embaçado, postes e fachadas iluminadas e semáforos amarelos piscando, mas ela não estava ali. Estava 6 anos atrás. Estava numa manhã de março que havia partido a sua vida ao meio com a precisão de uma faca boa. 6 anos antes, Cláudia Ferreira não era faxineira. Era tradutora juramentada com uma empresa própria que havia levado quase 10 anos para construir do zero. Começando por traduções de manuais técnicos que ela entregava por preço de banana enquanto estudava para as certificações que precisava. Havia começado num quarto do apartamento onde morava com Fernanda. Então, com 12 anos, usando um computador que havia comprado parcelado em 18 vezes. Havia sido lento e exaustivo e às vezes muito solitário, mas havia dado certo. Quando a empresa estava com 5 anos de funcionamento, Cláudia tinha uma carteira estável de clientes. Escritórios de advocacia que precisavam de traduções de contratos internacionais. Uma construtora que importava equipamentos e precisava de manuais técnicos traduzidos, 2 empresas de comércio exterior que dependiam de documentação precisa para os processos alfandegários. Ela tinha uma reputação que havia construído cliente por cliente, revisão por revisão, e que havia chegado ao ponto em que os próprios clientes a indicavam para outros sem que ela precisasse fazer nenhum esforço de divulgação. Era o tipo de equilíbrio que se tarda muito a construir e que, quando está pronto, parece sólido, parece permanente. Não era. Numa manhã de março, enquanto ela estava preparando uma tradução para um cliente novo, uma mensagem chegou pelo e-mail profissional. Era de outro cliente, um escritório de advocacia que trabalhava com ela havia 3 anos, e o tom era frio da primeira linha. Haviam recebido uma notificação formal de que seu registro como tradutora juramentada estava sendo investigado, que havia uma denúncia envolvendo documentos fraudulentos, que por precaução estavam suspendendo a parceria até que o assunto fosse resolvido. Ela havia lido aquele e-mail 3 vezes, achando que havia algum equívoco, que havia confundido o destinatário, que havia algum erro de nome ou de registro que ia se resolver em uma ligação. Não havia. Nos dias seguintes, a história havia tomado forma na frente dos seus olhos com a velocidade de algo que já estava pronto e esperava apenas ser revelado. Ela havia sido conectada a uma empresa de fachada que supostamente usara seu registro para validar contratos com irregularidades. As provas apresentadas eram detalhadas e cirúrgicas. Mostravam cópias de documentos com seu carimbo de tradutora em contratos que ela nunca havia visto. Mostravam transferências que ela nunca havia realizado. Mostravam uma operação inteira que havia existido usando o seu nome como escudo, sem que ela soubesse nada. Ela havia contratado um advogado. Havia apresentado contraprovas. Havia passado meses em reuniões e audiências e conversas que consumiam tempo e dinheiro e energia,
que ela não tinha a oferecer sem parar de trabalhar, mas que precisava oferecer porque o que estava em jogo era tudo o que havia construído e havia perdido. Não de uma vez. Havia sido um processo gradual, como a maré subindo, sem que você perceba até que a água já está na cintura. Cliente por cliente fechando as portas. Um aviso do conselho profissional, depois outro, depois a suspensão formal do registro. Sem registro, sem possibilidade de assinar documentos. Sem possibilidade de assinar sem serviço. Sem serviço, sem empresa. Em 6 meses estava tudo acabado. Fernanda tinha 17 anos, precisava de escola, de comida, de uma mãe que funcionasse. Então Cláudia havia dobrado o pano, guardado os documentos na caixa de papelão que foi para o fundo do guarda-roupa, e havia aceitado o primeiro emprego que apareceu, que foi uma vaga de faxineira através de uma amiga de Dona Conceição, sua vizinha. Ela havia aceitado porque precisava, e havia ficado porque, de alguma forma que ela nunca conseguiu explicar bem, a rotina silenciosa havia se tornado um tipo estranho de escudo. Com aquele uniforme, com aquele carrinho, ninguém a cobrava para ser quem havia sido. E por um longo tempo, isso havia sido suficiente para sobreviver. Mas enquanto o ônibus chegava à sua parada naquela terça-feira à noite e ela descia para caminhar o último quarteirão até casa, Cláudia sabia que suficiente havia acabado. Braga em Associados, o mesmo nome, 6 anos depois, ainda funcionando. Ainda redigindo contratos com a mesma estrutura que ela havia reconhecido. Enquanto caminhava pelo calçamento irregular da rua, ela tirou do bolso do avental o caderninho de capa preta que sempre carregava. Era um hábito antigo de professora e tradutora que nunca havia conseguido abandonar. Anotar as coisas que a cabeça precisava guardar, mas que a memória às vezes traía. Ali estavam vocabulários técnicos, termos jurídicos em inglês com suas equivalências em português, pequenas anotações de trabalho. E agora, sob a luz amarelada de um poste, ela abriu o caderninho numa página em branco e começou a escrever. O nome do escritório, as cláusulas que havia identificado no contrato, tanto quanto conseguia reproduzir de memória. A estrutura específica, a forma como a responsabilidade havia sido deslocada, os termos técnicos usados. Seus dedos se moviam com firmeza. Por dentro havia uma tempestade, mas era uma tempestade que ela conhecia, e que desta vez ela não estava disposta a deixar passar sem resposta. A casa estava quieta quando chegou. Fernanda havia deixado uma luz acesa na cozinha e um bilhete sobre a mesa. Tem arroz e feijão na panela. Fui dormir cedo, amanhã tenho aula cedo. Te amo. Cláudia dobrou o bilhete com cuidado e o colocou no bolso do avental, que ainda não havia tirado. Fernanda tinha 23 anos e estava no 2º ano de Ciências Contábeis numa faculdade particular da cidade, pagando a mensalidade com um emprego de meio período numa loja de materiais de construção do bairro. Acordava às 6, ia para a loja às 7h30, saía às 12h30, comia alguma coisa rápida, pegava o ônibus para a faculdade, assistia 3 aulas, voltava por volta das 10 da noite. Todo dia, de segunda a sexta. Cláudia havia assistido a filha construir essa rotina ao longo dos últimos 2 anos, com um misto de admiração e lamento que ela nunca havia conseguido resolver dentro de si. Admiração porque Fernanda havia criado aquela estrutura com uma determinação que ninguém havia precisado ensinar. Lamento porque nenhuma criança deveria precisar amadurecer assim, com tanta pressa, com tão pouca margem para errar. Ela aqueceu o jantar, sentou à mesa e ficou olhando para o prato. Depois abriu o caderninho e releu o que havia escrito no caminho para casa. Havia uma pergunta que ela não conseguia parar de fazer para si mesma, que havia surgido no corredor do 18º andar e que havia ficado crescendo dentro dela durante toda a viagem de volta. Se o escritório Braga em Associados estava redigindo contratos com aquela estrutura específica 6 anos depois do que havia acontecido com ela, havia outras pessoas que haviam passado pelo que ela passou? E se houvesse, onde estavam as provas disso? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal
Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos 3 dias que se seguiram, Cláudia foi ao trabalho como se nada houvesse mudado. Era uma decisão consciente, ainda que não completamente articulada. Havia algo instintivo na forma como ela havia decidido manter tudo exatamente igual. Mesmo horário de chegada, mesma rota pelo edifício, mesma postura discreta, o mesmo modo de entrar em cada sala, fazer o trabalho e sair sem deixar rastro de presença além do chão limpo e do banheiro organizado. Mas o 18º andar estava diferente, não de maneira gritante. As salas continuavam no mesmo lugar, os mesmos quadros nas paredes, as mesmas plantas nos cantos. Mas a porta do salão de reuniões, que antes ficava entreaberta durante o expediente e que Cláudia havia passado anos mal notando, estava agora sempre fechada. E os documentos que ela costumava ver espalhados sobre as mesas quando entrava para limpar haviam desaparecido, substituídos por superfícies vazias que sugeriam que as coisas relevantes estavam sendo guardadas antes de ela chegar. Rodrigo Cavalcante a havia notado. Não precisava de confirmação explícita para saber disso. Era o tipo de coisa que uma mulher aprende a perceber depois de anos numa posição em que todos a ignoram. Quando as pessoas de repente param de ignorar, a mudança fica suspensa no ar como um odor diferente. Na quinta-feira da mesma semana, ela estava passando o pano no corredor próximo ao salão quando ouviu vozes atrás da porta fechada. Não estava tentando ouvir. Estava apenas fazendo seu trabalho, com o pano no chão e a cabeça voltada para a parede. Mas o edifício tinha a acústica traiçoeira dos corredores longos que carregam o som de um jeito que os arquitetos provavelmente não calcularam. E o nome que chegou até ela a fez parar por uma fração de segundo: Braga. Era suficiente. Ela continuou andando devagar, com o mesmo ritmo de sempre. Mas a palavra havia entrado dentro dela e ficado ali, pequena e sólida como um fragmento de algo que vai continuar machucando até ser removido. Foi Fernanda quem percebeu primeiro que algo havia mudado na mãe. Elas jantavam juntas 3, talvez 4 vezes por semana, dependendo dos horários da faculdade. Era o momento que tinham para se ver de verdade, não apenas se cruzar pela cozinha enquanto uma estava chegando e a outra saindo. E naquela sexta-feira à noite, sentadas à mesa com o ventilador girando no canto e o arroz ainda quente, Cláudia havia ficado quieta por tempo demais para ser normal. Fernanda largou o garfo. Mãe, o que foi? Nada. Estou cansada. Não é cansaço. Fernanda a conhecia bem demais para isso. Você está com aquela cara que você faz quando está pensando em alguma coisa que não quer falar. Cláudia ficou olhando para o prato por um momento. Havia um cálculo que ela estava fazendo internamente desde terça-feira. Quanto dizer? Para quem dizer? Quando dizer? Fernanda tinha 23 anos. Estava sobrecarregada com trabalho e faculdade e havia passado os últimos 6 anos construindo uma vida em cima do que havia sobrado depois que a vida da mãe havia desmoronado. Trazer tudo aquilo de volta tinha um peso que Cláudia precisava avaliar antes de depositar nos ombros da filha. Mas Fernanda também era a pessoa que ela mais confiava no mundo. E carregar aquilo sozinha já estava ficando pesado demais. Aconteceu uma coisa no trabalho, ela disse por fim. Contou com cuidado. Não tudo de uma vez. Começou pela aposta, pelo documento em inglês, pela tradução, pelo silêncio que havia caído no salão enquanto ela lia. Fernanda ouviu sem interromper, com os cotovelos na mesa e o rosto levemente inclinado para a frente, naquela postura que havia desenvolvido desde pequena, quando algo merecia atenção de verdade. E o nome do escritório? Ela perguntou quando Cláudia parou. Braga em Associados. A expressão de Fernanda mudou de uma maneira sutil. Ela tinha 15 anos quando o escândalo havia acontecido, mas havia acompanhado tudo de perto o suficiente para que o nome tivesse ficado gravado. Você tem certeza? Viu o carimbo com os próprios olhos. Fernanda ficou quieta por um momento. Depois se levantou, foi ao quarto, voltou com o laptop aberto e o colocou sobre a mesa, empurrando os pratos de lado com cuidado. Me fala tudo que você se lembra do contrato, ela disse, sentando de volta. Estrutura, termos, o que você reconheceu. Fern, você tem prova na segunda. Mãe, me fala.
Cláudia passou a próxima hora e meia descrevendo o que havia visto e ouvido. Fernanda ia anotando num bloco, fazendo pesquisas, voltando para perguntar detalhes. Era quase meia-noite quando ela levantou os olhos da tela com uma expressão que Cláudia não conseguia interpretar completamente. "O que foi?" Cláudia perguntou. "O escritório tem registro ativo e normal. Nenhuma pendência pública, nada que apareça em busca simples." Fernanda fechou o laptop devagar. "Mãe, o que você quer fazer com isso?" Cláudia ficou olhando para a mesa por um momento, para os pratos afastados de lado, para as migalhas de pão que haviam ficado, para o bloco de anotações aberto com a letra de Fernanda, cobrindo metade da folha. "Ainda não sei exatamente", ela disse, "mas preciso entender o que está acontecendo. E se é o que estou pensando que é." Fernanda não disse nada por um momento. Depois disse, "Eu vou te ajudar." Era simples assim. E Cláudia soube, ao ouvir aquelas 3 palavras ditas com aquela calma de quem já decidiu, que o que havia começado no 18º andar havia encontrado seu caminho para dentro de casa. Havia uma pessoa que Cláudia sabia que poderia responder pelo menos algumas das perguntas que estavam se acumulando. Uma pessoa que conhecia a cidade e as pessoas dela de um jeito que nenhum arquivo de computador conseguia reproduzir. Dona Conceição Albuquerque morava há 43 anos na casa ao lado da de Cláudia. Tinha 71 anos, cabelos completamente brancos que ela usava num coque simples preso na nuca, e aquela maneira de se mover e de falar de quem nunca teve pressa porque aprendeu cedo que a pressa é inimiga do que importa. Havia passado 28 anos trabalhando num cartório do centro da cidade, onde havia processado um volume absurdo de documentos de registro de empresa, contratos, escrituras e transferências. Se aposentara havia 6 anos com o conhecimento acumulado de quem viu a cidade mudar 3 vezes nas próprias mãos. Era também a pessoa que havia ficado com Fernanda nas tardes de terça-feira, quando a menina tinha 12 anos e a mãe tinha reuniões de trabalho. A pessoa que havia ensinado Fernanda a fazer pão de mel e a jogar dama e a distinguir uma planta saudável de uma que precisa de mais água. A pessoa que, quando o escândalo havia destruído a vida de Cláudia, havia batido na porta com um pote de sopa e ficado sentada na cozinha sem precisar dizer nada de especial, apenas estando ali. No sábado de manhã, Cláudia foi até lá com 2 cafés e um pacote de pão de queijo que havia comprado na padaria da esquina. Dona Conceição abriu a porta antes mesmo que ela batesse. Vi sua luz acesa até quase 1h da manhã. Ela pegou um dos cafés. "Entre." A casa de Dona Conceição tinha cheiro de lavanda e de livros antigos. Havia plantas em toda parte, nas janelas, nas prateleiras, num jardim interno minúsculo que ela cuidava, com uma dedicação que deixava claro que para ela aquelas plantas não eram decoração, eram companhia. No sofá havia um novelo de lã cinza e um tricô pela metade, uma blusa que ela estava fazendo para a neta de uma amiga. Elas sentaram à mesa da cozinha, como sempre faziam quando havia assunto de verdade a tratar. "Braga em Associados", disse Cláudia, depois de um gole de café. Dona Conceição pousou a xícara com um movimento lento e deliberado. "Conheço o nome. Sabe quem está por trás?" A idosa a olhou por um momento com aqueles olhos que tinham a propriedade de ver mais do que as pessoas geralmente queriam mostrar. "O Adriano Braga é o sócio principal", ela disse por fim. "Advogado. Trabalhou num escritório grande do centro antes de abrir o próprio. Homem de uns 50 anos agora. Cabelo escuro com branco nas têmporas." Ela pausou. "Foi ele, não foi? A pessoa por trás do que aconteceu com você." Cláudia não havia contado todos os detalhes para Dona Conceição na época, mas a vizinha era daquelas pessoas que prestavam atenção nas dobras das histórias, mesmo quando ninguém estava pedindo. "Acredito que sim", disse Cláudia. "Mas o nome que aparecia nos documentos do processo que abriram contra mim era de uma empresa, não de uma pessoa física. Eu nunca consegui chegar até ele diretamente." Dona Conceição ficou quieta por um momento. Do jardim interno vinha o som de um vento leve passando pelas folhas. "Tem uma coisa que eu nunca te contei", ela disse. 2 anos depois do que aconteceu com você,
Outra tradutora juramentada da cidade teve o registro suspenso. A história foi parecida com a sua. Acusação de documentos fraudulentos, provas apresentadas, processo rápido. Ela olhou para Cláudia. Eu não te falei na época porque você já havia saído da área e eu não quis abrir uma ferida que parecia estar começando a fechar. Mas fiquei sabendo porque a mulher era conhecida de uma colega do cartório. Cláudia sentiu o estômago apertar. Você sabe o nome dela? Cláudia Ramos. Trabalhava para um escritório do centro. Dona Conceição cruzou os dedos sobre a mesa. Não sei se ainda está na cidade, mas posso tentar descobrir. Dona Conceição, você acha que é o mesmo? Acho que você não foi a primeira nem a última. A idosa disse com aquela clareza direta que só as pessoas que já viram muito da vida conseguem ter sem soar cruéis. E acho que se houver alguma forma de provar isso, você deveria procurar. Ela pegou a xícara de volta. Mas com cuidado. Quem fez aquilo com você uma vez pode fazer de novo se se sentir ameaçado. Era um aviso que Cláudia não precisava receber para entender, mas ouvi-lo em voz alta, dito pela mulher que mais conhecia os silêncios e os arredores da sua vida, tornou tudo mais concreto de uma forma que ela precisava que fosse. Na segunda-feira seguinte, uma coisa aconteceu que ela não estava esperando. Eram quase 10 da noite e ela estava terminando de limpar o corredor do 18º andar quando ouviu passos atrás de si. Passos diferentes dos habituais, mais hesitantes do tipo que fazem um som a mais no piso, por conta da incerteza de quem está indo, mas não tem plena certeza se deveria estar indo. Ela se virou. Era um dos homens do salão da semana anterior. O mais jovem do grupo, o que havia ficado levemente separado dos outros durante a tradução, o que havia tido aquela expressão que ela não havia conseguido identificar completamente naquela hora, e que agora, olhando de frente, reconhecia como o incômodo de quem está vendo algo que não consegue simplesmente ignorar. Tinha uns 30 anos, cabelos escuros, rosto aberto, uma gravata levemente afrouxada que sugeria que estava no fim de um dia longo. Ele olhou para os dois lados do corredor antes de falar, verificando que estavam sozinhos. Me chamo Lucas Andrade, disse em voz baixa. Trabalho com a equipe do Cavalcante há 2 anos. Cláudia não disse nada. Esperou. Quando você leu aquele contrato semana passada, ele continuou, eu vi o que você percebeu. A parte das cláusulas. Você parou no meio da leitura e perguntou sobre o escritório. Ele tomou um pequeno fôlego. Tenho trabalhado com esses documentos há meses. E tem estruturas dentro deles que me incomodam desde que comecei, mas que eu nunca entendi bem o suficiente para saber se era problema real ou se eu estava sendo paranoico. E daí? Ela disse. A cautela na voz não era grosseria. Era simplesmente o resultado de 6 anos aprendendo que generosidade prematura tem um custo que você paga depois. Você reconheceu o padrão, ele disse. E se você reconheceu, é porque já viu isso antes, em outro contexto. Ela o estudou por um momento. O jeito que ele segurava a gravata, levemente afastada do nó, como quem precisou de um gesto físico para acompanhar a decisão que estava tomando. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque preciso saber se estou certo no que suspeito. Ele pausou. E porque, se eu estiver, não quero fazer parte disso. Você entende que, ao me procurar, você está colocando uma posição para si mesmo? Entendo. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Não vou te prometer nada, ela disse, mas pode continuar. Lucas respirou fundo. Tenho imagens de contratos que fotografei ao longo dos últimos meses, no celular, com senha. Fui guardando porque sentia que podiam ser úteis um dia, sem saber exatamente para quê. Ele meteu a mão no bolso do paletó, mas não tirou o aparelho ainda. Se você concordar em ver, pode me dizer se o que estou vendo corresponde ao que você percebeu. Traga na próxima semana, ela disse. Mesma hora, mesmo corredor. Ele assentiu e voltou a caminhar em direção ao elevador, com aqueles passos ligeiramente hesitantes de antes, mas agora havia algo diferente neles. Pareciam mais intencionais. Cláudia ficou olhando para onde ele havia estado até o corredor ficar completamente vazio de novo. Depois, voltou para o carrinho.
A prudência dizia para não confiar. A experiência dizia o mesmo. Mas havia algo na expressão daquele jovem, naquele desconforto específico de quem está carregando um peso que não pediu, que ela reconhecia porque havia sentido durante meses antes de tudo desmoronar. Ela ia ver as imagens e depois ia decidir. Não contou para Fernanda sobre Lucas imediatamente. Precisava de tempo para pensar, para avaliar, para entender o que aquele encontro significava dentro do quadro maior que estava tentando montar. Mas havia uma outra coisa que havia ficado rolando na cabeça desde a conversa com Dona Conceição, e que ela decidiu explorar antes de qualquer outra coisa. Fernanda tinha encontrado o perfil de Cláudia Ramos numa rede social e havia enviado uma mensagem apresentando-se como estudante de contabilidade, fazendo uma pesquisa sobre irregularidades em registros profissionais, um enquadramento suficientemente técnico e suficientemente vago para não levantar alarme, mas suficientemente específico para chegar onde precisava chegar. A resposta havia chegado em menos de 15 minutos. Posso sim, quando você quiser conversar. Elas marcaram para a terça-feira seguinte à tarde. Cláudia Ramos morava num bairro residencial tranquilo, a uns 20 minutos de ônibus da casa de Cláudia Ferreira. Uma casa de tamanho médio, com uma varanda pequena, onde havia um balanço e 3 vasos com begônias cor-de-rosa. Ela os recebeu na porta com um sorriso que vacilou levemente ao ver que Fernanda havia trazido a mãe. "Eu não sabia que você viria acompanhada", disse Cláudia Ramos. "Desculpe não ter avisado", Fernanda disse. "Minha mãe tem um contexto que pode ser relevante para a conversa." Cláudia Ramos abriu a porta mais fundo. "Entre." A sala da casa era arrumada com aquele tipo de ordem que não é decoração, mas necessidade, o tipo que vem de quem passou por um momento em que o caos tomou conta, e que desde então mantém tudo no lugar como forma de ter controle sobre alguma coisa. Havia uma estante cheia de livros, a maioria com marcadores nas páginas. Havia fotos nas paredes, mas nenhuma que ela havia parado para olhar com atenção ao entrar. "Fui tradutora juramentada", disse Cláudia Ferreira, antes que houvesse qualquer conversa de apresentação ou de contextualização. "Meu registro foi suspenso há 6 anos. O escritório envolvido no processo contra mim se chamava, na época, Braga e Associados." O sorriso que havia sobrado no rosto de Cláudia Ramos desapareceu completamente. "Entre e sente", ela disse. As duas Cláudias conversaram por quase 3 horas. A história de Cláudia Ramos era paralela à de Ferreira, de um jeito que deixava Fernanda tomando notas com uma mão levemente trêmula. Os mesmos padrões, a mesma estrutura de acusação, a mesma velocidade com que o processo havia corrido, a mesma impossibilidade prática de se defender com os recursos disponíveis. Mas havia uma diferença importante. Cláudia Ramos havia guardado todos os documentos do processo que havia sido aberto contra ela. Cada folha, cada notificação, cada parecer técnico que havia sido apresentado pela parte contrária. E entre esses documentos havia algo que Cláudia Ferreira não havia esperado encontrar. Um parecer técnico, assinado por um especialista contratado pela parte contrária. O tipo de documento que, num processo assim, funciona como a voz mais importante, o laudo que pesa mais do que qualquer defesa, porque vem de alguém apresentado como neutro e especializado. O nome do especialista era Adriano Braga. Ele havia sido contratado como perito independente para avaliar a documentação de Cláudia Ramos, e o parecer dele havia sido o elemento que havia pesado de forma decisiva no processo de suspensão do registro. "Mas há outra coisa", disse Cláudia Ramos, levantando e indo até uma gaveta da estante. Voltou com uma pasta amarelada pela cor do tempo. O endereço profissional que ele usou nesse parecer como especialista independente era o mesmo escritório que havia redigido os contratos da empresa que me acusou. Cláudia Ferreira ficou olhando para o parecer. Ele foi o especialista técnico do seu processo e o redator dos contratos da outra parte ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, confirmou Cláudia Ramos. Mas ninguém havia percebido porque, na época, ele atuava com um nome diferente. Só 2 anos depois, abriu formalmente o Braga em Associados. Havia um silêncio na sala que não era vazio. Era o tipo de silêncio que acontece quando várias pessoas percebem ao mesmo tempo
que as peças de uma história que parecia solta se encaixaram. Você guardou cópia desse parecer? Fernanda perguntou. Tenho o original. Fernanda olhou para a mãe. Cláudia Ferreira olhou de volta, e entre elas passou a compreensão silenciosa de que haviam chegado em algum lugar que nem uma nem outra havia chegado sozinha. Na semana que se seguiu, Fernanda passou quase todas as noites debruçada sobre registros públicos de cartório, buscando a linha que conectava os nomes e as datas. Era um trabalho lento, repetitivo, que exigia a paciência de quem sabe que os documentos raramente entregam tudo de uma vez, mas que, quando são lidos com cuidado suficiente, constroem narrativas inteiras. Ela havia aprendido isso na faculdade, num módulo de auditoria que no começo havia achado tedioso e que agora, de repente, parecia ter sido feito especificamente para aquele momento. Registros de abertura de empresa, histórico de alterações societárias, contratos arquivados que se tornavam públicos após certo período. Cada nome levava a outro, cada data abria uma janela para outra data. Num sábado à tarde, ela chamou a mãe ao computador. Olha, ela disse apontando para a tela com uma caneta. Havia uma linha. O escritório anterior de Adriano Braga, antes da abertura formal do Braga em Associados, havia prestado serviços de consultoria jurídica para uma empresa chamada Cavalcante Participações. A empresa havia sido encerrada, mas o histórico de contratos estava arquivado. Ele trabalhava para Cavalcante, Cláudia disse, mais para si mesma do que para a filha. Por pelo menos 7 anos antes de você ter sido acusada, Fernanda confirmou. E olha a data desse contrato específico. Ela clicou e abriu um arquivo escaneado. Era um contrato de prestação de serviços jurídicos entre o escritório de Braga e a Cavalcante Participações. A data era do mesmo mês em que o processo contra Cláudia havia sido aberto. Cláudia ficou olhando para a tela por um tempo sem dizer nada. Havia a resposta para a pergunta que ela havia carregado dentro de si por 6 anos. A pergunta que voltava às 3 da madrugada, quando o sono não vinha. Por que ela? Por que especificamente ela, quando havia outros tradutores mais conhecidos, empresas maiores? Porque ela havia traduzido um contrato para a empresa de Cavalcante, um contrato para importação de equipamentos havia 6 anos, que ela havia entregado com anotações técnicas nas margens, como era seu hábito profissional. Anotações que haviam identificado exatamente o tipo de cláusula que havia reconhecido no salão de reuniões. As anotações haviam ido junto com a tradução, entregues ao cliente como parte do serviço que ela sempre prestava, porque achava que era a responsabilidade de uma boa tradutora não apenas converter palavras, mas apontar o que merecia a atenção. Alguém havia lido aquelas anotações, havia percebido que ela sabia o que estava vendo, e havia agido antes que ela pudesse fazer algo com aquele conhecimento. Ela não havia sido escolhida por coincidência. Havia sido silenciada porque era perigosa para alguém. Fern, ela disse com a voz mais calma do que ela esperava que fosse sair. Preciso da cópia do contrato que eu traduzi para a empresa de Cavalcante 6 anos atrás. Você ainda tem? Tenho, na caixa de papelão do guarda-roupa. Abrir aquela caixa tinha um peso que Cláudia havia adiado por 6 anos. Era uma caixa de papelão reforçado, com a tampa fechada com fita adesiva que havia amarelado, guardada no fundo do armário atrás de um cobertor que não usava mais. Ela havia carregado aquilo para a casa nova sem abrir, como quem carrega uma mala de viagem que não quer desembalar, porque sabe que vai doer ver o que tem dentro. Eram quase 11 da noite, quando ela arrastou a caixa para o centro do quarto. Sentou no chão ao lado dela e tirou a fita adesiva devagar. Dentro estava o passado, uma vida inteira de documentos profissionais, contratos de prestação de serviço com clientes, cópias de traduções entregues, recibos de pagamento, certificados e diplomas que haviam sido retirados da parede do escritório depois do encerramento e guardados ali porque não havia outro lugar para pôr. Levou quase 1 hora para encontrar o que procurava. O contrato de prestação de serviços com a Cavalcante Participações. Data: 6 anos e 4 meses atrás. E junto com o contrato, a cópia da tradução que havia entregue,
com as anotações técnicas escritas à mão nas margens. Sua letra pequena e precisa em azul, apontando as cláusulas que mereciam revisão antes de qualquer assinatura. E no fundo da pasta, o recibo de envio por e-mail, confirmando que a tradução com as anotações havia sido entregue ao endereço da empresa do cliente. O endereço era da Cavalcante Participações. Ela ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, no silêncio do quarto. Depois, colocou tudo com cuidado dentro de uma pasta nova que Fernanda havia comprado para organizar os documentos. Cada papel no lugar, cada data visível. Era tarde quando terminou, mas ela não estava com sono. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na segunda-feira seguinte, Lucas encontrou-a no corredor como haviam combinado. Ele tirou o celular do bolso do paletó e virou a tela na direção dela sem dizer nada. Cláudia passou as imagens devagar, uma a uma, prestando atenção em cada página fotografada. Eram 15 contratos diferentes, em estágios variados de assinatura. Em 7 deles, ela identificou a estrutura que havia reconhecido no salão. A transferência gradual de responsabilidade para um signatário secundário, redigida com variações sutis, mas com a mesma lógica subjacente. Em 3 dos contratos, o signatário secundário era identificado apenas por um número de registro, sem nome visível nas páginas fotografadas. Você sabe quem assina como signatário secundário nesses? Ela perguntou, mantendo a voz baixa. Não tenho acesso direto a essa informação. Os contratos são apresentados já nos estágios finais, e a parte do signatário secundário fica numa seção a qual só os sócios principais têm acesso. Ele pausou. Mas posso verificar nos arquivos físicos. Há documentos em papel que não existem em nenhum sistema digital. Lucas, ela disse olhando para ele diretamente. Antes de você ir fundo nisso, preciso que você entenda uma coisa. Eu conheço o histórico dessas pessoas. Já viram alguém perceber o que você está percebendo? E quando isso aconteceu, não demoraram a agir. Ele ficou olhando para o piso brilhante do corredor. Você está me dizendo para ter cuidado. Estou dizendo para ter certeza de que quer continuar. Houve um silêncio enquanto ele pesava aquilo. Já tentei não continuar, ele disse por fim. Não consigo. Tem coisas que a gente não consegue fingir que não viu. Ela entendeu. Era exatamente assim que haviam soado suas próprias anotações técnicas naquele contrato, 6 anos atrás. A incapacidade de ver uma irregularidade e simplesmente deixar passar. Então tenha cuidado, ela disse. E não fale com mais ninguém sobre isso além de mim. Naquela mesma semana, Fernanda entrou em contato com um professor da faculdade que havia sido mencionado num seminário sobre irregularidades contratuais. O professor Hélio Drummond tinha 56 anos e havia passado quase 15 deles como perito em contratos empresariais antes de assumir a docência. Era o tipo de homem que fala pouco, mas com precisão absoluta, que não confirma o que não verificou, mas que quando confirma, confirma com o peso de quem tem fundamento para isso. Fernanda havia enviado um resumo da situação por mensagem. A resposta havia chegado na tarde do mesmo dia. Pode me mandar a documentação. Vou analisar antes de qualquer reunião. Foram 3 dias de espera enquanto Hélio analisava o que havia recebido. 3 dias em que Cláudia foi trabalhar normalmente, empurrou o carrinho pelos mesmos corredores, limpou os mesmos banheiros e esperou com a paciência que havia aprendido a custo ao longo de 6 anos de vida. A mensagem veio numa quinta-feira de noite. Existe um padrão consistente. Preciso ver os documentos originais pessoalmente. Quando podem? A reunião foi marcada para a terça-feira seguinte, no escritório pequeno que Hélio mantinha na faculdade. No escritório de Hélio, com seus livros de direito contratual empilhados por todos os lados e uma janela que dava para o pátio interno onde os estudantes passavam, Cláudia Ferreira espalhou os documentos sobre a mesa com a mesma calma com que havia feito a organização na noite anterior. Cláudia Ramos estava ao seu lado com a própria pasta. Fernanda, ao outro lado, com os arquivos digitalizados no laptop. Hélio ouviu tudo sem interromper. Fazia anotações num bloco de papel com uma caneta azul,
Voltava às páginas, comparava datas, levantava os documentos à luz da janela com aquela atenção de quem está procurando algo específico. Quando as 3 terminaram de apresentar, ele ficou em silêncio por quase 2 minutos. Um silêncio que parecia mais longo do que era, porque estava cheio de coisas sendo consideradas. O padrão é claro, ele disse por fim. Já vi estruturas parecidas ao longo da carreira, mas raramente com documentação tão coerente conectando os casos. Ele olhou para Cláudia Ferreira. O que você tem aqui é suficiente para fundamentar um pedido de revisão do seu registro. Para responsabilizar diretamente as partes envolvidas no que aconteceu com você, o caminho seria um processo separado e muito mais longo. Por enquanto, só preciso do registro, disse Cláudia. O resto é uma questão que vai além de mim. Hélio assentiu. Existe uma via para a revisão de suspensões de registro em casos onde evidências posteriores sugerem irregularidade no processo original. É burocrática, demora, mas é sólida. Ele juntou os papéis que havia separado. Vou te orientar sobre como iniciar esse pedido, mas preciso de mais uma coisa. O quê? Um parecerista independente que avalie o material e emita uma nota técnica antes de você dar entrada no pedido formal. Isso fortalece substancialmente a posição. Conheço alguém que trabalhou com casos parecidos. Posso entrar em contato. Pode, disse Cláudia. E pela primeira vez em 6 anos, havia um caminho real na frente dela. Não uma esperança vaga, não uma possibilidade distante. Um caminho com passos concretos e pessoas concretas e documentos que existiam e podiam ser apresentados. Era o suficiente para começar a respirar diferente. O problema veio de onde ela esperava que viesse. Silvino, seu supervisor na empresa de limpeza, a chamou numa manhã de quinta-feira ao escritório pequeno, que ficava no subsolo do edifício, onde ele cuidava da logística dos turnos e dos materiais. Ele estava com a expressão de alguém que recebeu uma notícia ruim e que não sabe exatamente como apresentá-la. Recebi uma ligação, ele disse, sem olhar para ela no começo, sobre o seu histórico profissional anterior. Cláudia não disse nada. Esperou. Alguém sugeriu que eu verificasse sua documentação com mais atenção, que haveria irregularidades no seu histórico que seriam relevantes para a empresa. Você verificou? Ela perguntou com calma. Verifiquei. Ele finalmente a olhou. A ficha que você preencheu quando foi contratada não tinha nenhuma pergunta sobre histórico profissional em outra área. O que aconteceu com o seu registro de tradutora não tem nenhuma relação com o trabalho que você faz aqui. Ele parou. Mas preciso perguntar. Está tendo algum problema com alguém do prédio Atlântico? Ela podia ter desviado. Podia ter dito que não sabia do que se tratava, mas Silvino havia defendido ela sem que ela pedisse, e isso merecia honestidade. Existe uma pessoa que preferia que eu não estivesse naquele andar, ela disse, por razões pessoais não relacionadas ao serviço. Posso perguntar o motivo? É um assunto antigo que estou tentando resolver. Não envolve nenhum problema para a empresa, te dou minha palavra. Silvino ficou olhando para ela por um momento. Depois bateu levemente a palma da mão na mesa. Sua palavra é suficiente para mim. Mas fique esperta. Gente assim não desiste fácil. Ela saiu do escritório e ficou parada por um momento no corredor do subsolo, com a luz de neon zumbindo levemente acima da sua cabeça. Rodrigo Cavalcante havia tentado derrubá-la pelo trabalho. Havia fracassado por causa da integridade de um homem gordo de meia-idade que batia caneta na mesa quando estava nervoso. Mas o fracasso não ia fazer ele parar. Ia fazer ele tentar de outra forma. Ela precisava ser mais rápida. Naquela noite, ela contou para Fernanda o que havia acontecido. Fernanda ouviu com os braços cruzados e a mandíbula levemente tensa. Mãe, a gente precisa acelerar tudo. Não é mais só o registro. Ele está tentando te tirar do único emprego que você tem agora. Eu sei. Manda o restante dos documentos para o professor Hélio hoje. Fernanda se levantou e foi buscar a pasta de documentos. É preciso te contar uma coisa que não te falei antes, porque ainda não tinha certeza. Cláudia esperou.
Fiz um mapeamento dos contratos que Lucas fotografou. Em 2 casos, consegui identificar quem seriam os signatários secundários a partir dos números de registro nos documentos, cruzando com informações públicas. Ela abriu a pasta. Os 2 são fornecedores pequenos, pessoas físicas ou microempresas. Em ambos os casos, as cláusulas de responsabilidade que eles assinaram os colocariam em posição de assumir obrigações, que vão muito além do que qualquer fornecedor de porte deles poderia honrar. Cláudia olhou para a filha. Eles assinaram? Um já assinou, o outro ainda não. Há uma reunião marcada para a próxima semana. Havia um peso novo na sala. Fernanda, Cláudia disse devagar, se aquele fornecedor assinar sem saber o que está assumindo... Eu sei, disse Fernanda. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi Hélio Drummond quem encontrou o caminho. Quando Cláudia lhe explicou a situação do fornecedor que estava para assinar, ele ficou quieto por um momento. Depois disse que havia uma possibilidade. Como docente especializado em direito contratual, ele tinha relações com vários profissionais da área na região. Alguém de confiança mútua poderia, sem citar fontes específicas, recomendar ao fornecedor que solicitasse uma revisão técnica do contrato antes de assinar. Era o tipo de orientação que qualquer bom advogado daria a qualquer cliente antes de uma assinatura importante. Não seria uma denúncia, não seria uma exposição. Seria simplesmente um profissional avisando o outro que vale a pena checar antes de assinar. A conexão foi feita através de um intermediário, discreta, com graus de separação suficientes para proteger todos os envolvidos. 3 dias depois, Lucas enviou uma mensagem de uma palavra. Cancelou. O fornecedor havia pedido prazo para uma revisão adicional. O contrato havia sido suspenso. A reunião de assinatura havia sido desmarcada sem explicação formal. Cláudia ficou olhando para aquela mensagem no celular enquanto estava sentada no ônibus de volta para casa, com o uniforme ainda vestido e a bolsa no colo. Do lado de fora, a cidade passava na velocidade das noites de semana, postes e calçadas e janelas iluminadas. Ela não havia feito um discurso, não havia confrontado ninguém. Havia usado o que sempre havia tido, o conhecimento, a atenção, a capacidade de ver o que os outros julgavam impossível que ela visse. E havia usado isso para proteger alguém que nem sabia que precisava de proteção. Por um momento, ali no ônibus com cheiro de ar quente e gente cansada, ela se permitiu sentir algo que havia guardado por muito tempo. Não era vingança. Era algo mais limpo do que isso. Era a sensação de que o que havia sido feito com ela não estava mais apenas destruindo. Estava sendo revertido. Devagar, sem fanfarra, mas de verdade. Rodrigo Cavalcante soube do cancelamento no dia seguinte. Cláudia não sabia como ele havia ficado sabendo tão rápido, mas o efeito foi visível mesmo à distância. Ela chegou ao trabalho na manhã seguinte, e o clima no 18º andar havia mudado de uma forma que ela percebia mais do que via. Vozes mais baixas, pessoas mais fechadas, reuniões que antes aconteciam no corredor, agora aconteciam dentro das salas, com portas fechadas. Lucas havia sumido do andar. Ela descobriu mais tarde, por uma conversa que ouviu sem querer entre 2 funcionários no corredor, que ele havia pedido férias de última hora e que ninguém sabia quando voltaria. Era um sinal ruim, mas também era um sinal de que ele havia tido tempo de fazer o que precisava fazer antes de sair. Na quinta-feira da mesma semana, ela encontrou um envelope dobrado embaixo do puxador do armário dos funcionários no subsolo, com o seu nome escrito em letra pequena e sem assinatura. Dentro havia uma folha dobrada em 4, com uma única linha escrita. Arquivo C7 no servidor físico, segundo armário da sala 1802. Leve câmera. Ela queimou o papel no banheiro e jogou a cinza no ralo. Não havia câmera disponível para ela, mas havia o celular, com resolução suficiente para documentar o que fosse necessário. E havia a noite do turno de sexta-feira, quando o andar geralmente ficava mais vazio mais cedo. Na sexta-feira, ela esperou. Fez o turno com a calma habitual, sala por sala, corredor por corredor.
Quando chegou à sala 1802, que era uma sala de arquivo raramente usada cuja chave ficava num gancho na copa dos funcionários, ela estava com o celular no bolso do avental e o coração batendo num ritmo que havia decidido não deixar aparecer na respiração. A sala estava escura. Ela acendeu a luz pequena do canto, suficiente para não chamar atenção pela fresta da porta. O segundo armário estava destrancado. Na pasta identificada como C7, havia impressões de e-mails internos. Não muitos, apenas 6 páginas. Mas o que estava naquelas 6 páginas era suficiente para que ela ficasse parada por um momento antes de começar a fotografar. Os e-mails eram trocas entre Rodrigo Cavalcante e o escritório Braga em Associados, cobrindo um período de 2 anos. O conteúdo era técnico, mas havia um e-mail específico, enviado há 6 anos e 4 meses, que mencionava o nome de uma tradutora juramentada que havia levantado questões técnicas em documento confidencial do cliente e a necessidade de resolver a situação antes que causasse complicações no fechamento do contrato. O nome era o dela, Cláudia Ferreira, tradutora juramentada. Havia levantado questões, precisava ser resolvida. Ela fotografou todas as 6 páginas, verificou que cada imagem havia ficado legível, desligou a luz pequena, fechou o armário, saiu da sala e travou a porta com a chave que havia pego na copa. Depois foi ao banheiro mais próximo, sentou na privada com a tampa fechada e ficou ali por uns 3 minutos, não pensando em nada específico, apenas respirando. Ela mandou as imagens para Fernanda naquela mesma noite. Fernanda ficou acordada até as 2 da manhã imprimindo e organizando. No sábado de manhã cedo, estavam sentadas à mesa da cozinha com o material novo junto ao resto do que haviam reunido. Isso muda o peso do pedido de revisão? Cláudia perguntou. Muito, disse Fernanda. Até agora tínhamos documentos que sugeriam um padrão. Agora temos um e-mail que menciona você pelo nome. 6 anos atrás, na semana em que o processo contra você foi aberto. O professor Hélio precisa ver isso hoje. Fernanda já estava com o celular na mão. Hélio Drummond respondeu em menos de 1 hora. Pediu que enviassem os arquivos por um canal seguro que ele havia indicado numa reunião anterior. Analisou o material ao longo da tarde e mandou uma mensagem às 7 da noite. Isso muda a avaliação. Vou contactar o parecerista amanhã cedo. O parecerista, que havia recebido o material original semanas antes e havia pedido tempo adicional para a análise, emitiu uma nota complementar em menos de 1 semana. A nota era técnica, sóbria, sem dramatismo. Mas o que dizia era claro. Havia evidências documentais suficientes para sustentar que o processo original de suspensão do registro havia sido fundamentado em elementos que apresentavam conflito de interesse não declarado da parte técnica. Era o que precisava. O pedido formal de revisão foi dado entrada num protocolo no final daquela semana. Cláudia o fez pessoalmente, com Fernanda ao lado, numa manhã de terça-feira em que havia feito a troca de turno para ter o horário livre. Ao sair do balcão de atendimento com o recibo do protocolo na mão, ela dobrou o papel com cuidado e o colocou na mesma bolsa onde havia colocado o caderninho de anotações tantas noites atrás. O que veio depois foi a espera mais difícil de todas. Não porque havia incerteza. O caminho estava traçado com mais clareza do que havia estado em qualquer momento dos últimos 6 anos. Havia documentação sólida, um parecerista independente, um profissional experiente como Hélio, orientando cada passo. A dificuldade era outra. Era o peso de acordar todos os dias para o mesmo corredor, o mesmo carrinho, o mesmo uniforme, sabendo o que havia sido feito e que a resolução dependia agora de processos e tempos que estavam fora do seu controle. Era cruzar com Rodrigo Cavalcante 1 vez por semana no elevador ou no corredor e manter a expressão completamente neutra. Era observar as mudanças no andar, sem poder saber se eram reações ao que havia acontecido ou simplesmente o movimento normal de qualquer empresa. Lucas não havia voltado de férias. Depois de alguns dias, ela havia recebido uma mensagem curta dele. Pedi demissão. Novo emprego numa contabilidade menor, longe daqui. Estou bem. Ela havia respondido que havia feito a coisa certa,
Ele havia respondido com uma frase que ela havia relido várias vezes nos dias seguintes. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer quando sabe o que é certo. O difícil foi chegar até aí. Era uma frase simples, mas ela a conhecia por dentro. Havia levado 6 anos para ela chegar até aí. Para Lucas, havia levado 2. Nenhum dos dois havia chegado rápido. E talvez fosse exatamente por isso que o que haviam feito havia funcionado. Não havia sido impulsivo. Havia sido construído devagar, com cuidado, com os recursos que cada um tinha disponível. Dona Conceição passou na tarde de uma quinta-feira com um pedaço de bolo de fubá que havia feito pela manhã e com aquela maneira de sentar à mesa como se tivesse o dia inteiro, como as pessoas que aprenderam que o tempo não precisa ser preenchido para ter valor. Quanto falta? Ela perguntou. Hélio diz que processos assim costumam levar de 2 a 4 meses. Já passou 1,5. Dona Conceição assentiu devagar. Sabe o que é difícil de aprender com a idade? Ela disse. Cláudia levantou os olhos do café. Que esperar não é perder tempo. A idosa pegou o garfo. A gente passa a vida inteira achando que esperar é o mesmo que ficar parada. Não é. Às vezes é o ato mais ativo que existe. Ela cortou um pedaço do bolo. Você está à espera certa. A diferença entre esperar e perder tempo é saber o que está esperando. Era o tipo de coisa simples que parece óbvia e que ao mesmo tempo chega de um jeito que nenhuma coisa óbvia chega. Você passou por isso? Cláudia perguntou. Por esperar por algo que não dependia de você? Dona Conceição ficou um momento olhando para a janela. Esperei 20 anos para que meu filho entendesse algumas coisas sobre mim, ela disse. Cheguei a achar que não ia chegar. Ela trouxe o olhar de volta. Mas chegou. No tempo dele, não no meu. E quando chegou, chegou de verdade. Cláudia ficou olhando para a vizinha por um momento. Obrigada, ela disse. Pelo bolo, Dona Conceição corrigiu com um sorriso. Pelo bolo também. Fernanda passou as semanas seguintes com um foco que Cláudia nunca havia visto nela. Era como se o processo de reunir documentos, cruzar informações, organizar o que havia encontrado, houvesse acordado nela algo que a faculdade havia estado preparando, mas que precisava de uma causa real para se tornar habilidade de verdade. Ela havia ido além do que Cláudia havia pedido. Havia traçado uma linha temporal completa. Da primeira empresa de Braga, às suas atuações como especialista em processos de terceiros, passando pela abertura formal do Braga em Associados e chegando aos contratos recentes, fotografados por Lucas. Havia destacado em cores diferentes os pontos de sobreposição, as datas que coincidiam, os nomes que apareciam em mais de um lugar. Era um trabalho de contador, paciente, metódico, sem pular etapas. Quando você se formou? Cláudia disse uma noite olhando para o mapeamento que Fernanda havia montado na mesa. Você quer trabalhar com auditoria? Fernanda olhou para o material que havia produzido. Talvez, ela disse. Mas primeiro quero terminar a faculdade. Ela fechou a pasta. E depois disso tudo resolver, quero tirar um final de semana inteiro dormindo. Cláudia riu. Era uma risada pequena, mas saiu de um lugar real. Eu pago o café da manhã, ela disse. Eu aceito. A carta chegou numa tarde de sexta-feira. Cláudia estava no turno quando o celular vibrou no bolso com uma mensagem de Fernanda. Mãe, chegou uma correspondência. Você precisa ver isso. Não abri. Estou em casa. Ela terminou o andar com cuidado, guardou os materiais com a mesma atenção de sempre, desceu pelo elevador de serviço, saiu pelo fundo do prédio. O ônibus demorou 11 minutos. Ela contou. A carta estava sobre a mesa da cozinha quando chegou. Um envelope com papel espesso, o carimbo oficial impresso no canto superior. Fernanda estava de pé perto da pia com os braços cruzados sobre o peito, os olhos sobre o envelope. Dona Conceição estava sentada à mesa. Fernanda a havia chamado sem avisar a mãe, porque havia coisas que precisam de testemunha. Cláudia entrou, tirou a bolsa do ombro, olhou para o envelope por um momento, depois o abriu. Leu a primeira linha, depois a segunda, depois voltou ao começo e releu tudo desde o início, devagar, para ter certeza de que estava entendendo o que estava escrito. Pedido de revisão foi aprovado, ela disse,
com a voz que sai quando a garganta está fazendo um esforço para não revelar o que está acontecendo por baixo. A suspensão do meu registro foi declarada improcedente. Ela respirou. Meu registro está restituído. Fernanda cobriu a boca com a mão por um segundo. Depois foi em direção à mãe e a abraçou do jeito que abraça quando a conta é de 6 anos, quando o abraço precisa carregar tempo demais para caber numa só posição. Cláudia ficou com os braços ao redor da filha e os olhos fechados. Dona Conceição não disse nada. Ficou no lugar com aquele sorriso pequeno e firme de quem sabia, de quem sempre havia sabido que aquilo ia acontecer e que havia esperado pacientemente pelo único momento em que era certo dizer que havia sabido, quando já não havia mais dúvida possível. Cláudia não pediu demissão naquela sexta-feira. Era tarde. Ela estava cansada de uma forma boa que não sentia há muito tempo, e havia decisões que precisavam ser tomadas com calma em vez de na velocidade da emoção. Mas na manhã do sábado seguinte, enquanto tomava café com Fernanda antes de ir ao mercado, ela disse: "Vou dar o aviso na segunda." Fernanda assentiu. Já esperava. "E vou ligar para Cláudia Ramos hoje." Fernanda a olhou por cima da xícara. "Você está pensando no que eu estou pensando?" "Estou." A ideia havia surgido numa das noites de espera, quando Cláudia havia ficado olhando para o teto e tentando imaginar como seria a vida depois. 2 tradutoras juramentadas com experiências complementares e histórias paralelas, reconstruindo juntas o que havia sido desfeito pelas mesmas mãos. Não era romantismo, era lógica prática. O que cada uma levaria anos para construir sozinha, juntas tinham um ponto de partida diferente. Cláudia Ramos havia atendido o telefone no segundo toque, como quem estava esperando a ligação sem saber que estava. "Eu estava pensando em você essa semana", disse ela ao ouvir a voz de Cláudia Ferreira. "Tenho uma proposta", disse Cláudia. Houve um silêncio do outro lado. Depois, "Me conta." Na segunda-feira, Cláudia chegou ao trabalho no horário habitual. Fez o primeiro andar, depois o segundo, chegou ao 18º, fez o corredor inteiro com a mesma atenção de sempre. Quando foi guardar os materiais no fim do turno, passou pela recepção da empresa no subsolo e pediu um momento com Silvino. Ele a recebeu com a expressão de quem já estava esperando, porque pessoas que prestam atenção geralmente sabem antes de ser avisadas. "Vim dar aviso", ela disse. "Vai para onde?" "Retomar minha área. Vou reabrir o escritório." Silvino ficou olhando para ela por um momento. Havia algo naquele olhar que não era apenas a surpresa de quem perde um bom funcionário. Era o reconhecimento de alguém que esteve num lugar que não era o seu e que agora está indo para onde sempre deveria ter estado. "Boa sorte", ele disse, levantando para apertar a mão dela. "E obrigado pelo trabalho. Foi sempre de qualidade." Ela saiu do subsolo e caminhou até a saída de serviço, onde havia entrado e saído tantas centenas de vezes nos últimos 6 anos. Antes de sair, parou. Olhou para o corredor longo do subsolo, para as caixas de material empilhadas, para as lâmpadas de neon no teto, para o lugar que havia sido o seu chão quando ela não tinha outro. Depois, virou e saiu. O escritório novo começou num quarto da casa de Cláudia, que Fernanda havia ajudado a organizar numa tarde de sábado, com entusiasmo que ela tentava disfarçar chamando de praticidade. Uma mesa grande que havia ficado numa venda de garagem do bairro, 2 computadores, uma impressora a laser que Fernanda havia encontrado seminova por um preço razoável, uma prateleira para os dicionários técnicos e os manuais que Cláudia havia começado a reunir ao longo das últimas semanas. Cláudia Ramos entrou como sócia desde o primeiro dia. Chegou numa manhã de segunda-feira com uma caixa de biscoitos e os olhos com aquela expressão de quem está fazendo algo que há muito tempo deveria ter sido feito. O primeiro cliente chegou através de Hélio Drummond, que havia indicado as 2 para um colega que precisava de traduções de contratos de parceria com fornecedores externos. Era um trabalho de porte médio com um prazo de 2 semanas. Elas entregaram em 10 dias, com revisão incluída. O e-mail de agradecimento que veio do cliente tinha 2 linhas apenas. "Excelente trabalho, podem contar com nossa demanda futura." Cláudia Ferreira imprimiu o e-mail, dobrou e o colocou numa pasta nova que havia comprado especificamente para guardar os marcos do que estava sendo reconstruído.
Era um hábito novo, consciente. O passado havia ficado na caixa de papelão. O futuro merecia uma pasta diferente. Havia uma coisa que ficara solta e que se resolveu de um jeito que Cláudia não havia planejado. Os e-mails que Lucas havia deixado no arquivo do 18º andar haviam chegado, por um caminho que ela nunca acompanhou completamente, a um dos sócios do próprio escritório Braga em Associados. Um sócio que havia ingressado na firma há 2 anos e que havia ficado desconfortável com certas práticas que observava, mas para as quais nunca havia encontrado evidência concreta suficiente para agir. O sócio iniciou uma auditoria interna que Cláudia acompanhou de longe por notícias que chegavam através de Hélio, sem se envolver diretamente. O resultado foi um processo interno que ainda estava em andamento quando ela abriu o escritório novo. Ela não sabia o que iria sair daquele processo. Não era mais sua batalha para travar. Havia outras pessoas mais bem posicionadas, com outros recursos, para levar até onde precisasse ir. Ela havia iniciado o movimento, que às vezes é isso: iniciar o movimento e confiar que o que está em movimento vai encontrar seu caminho. Rodrigo Cavalcante havia ficado mais quieto nas últimas semanas. Havia rumores de mudanças no grupo empresarial que Hélio mencionou de passagem numa conversa, sem detalhes que ela precisasse ter. Ela não perguntou mais, não era mais necessário. Numa tarde de sábado, quase 5 meses depois daquela terça-feira, no 18º andar, Fernanda chegou em casa com o resultado de uma prova. A maior nota da turma em contratos empresariais. Ela colocou a folha sobre a mesa com aquela expressão que misturava orgulho com o jeito de quem não quer fazer muita cerimônia, como se fosse natural, como se não tivesse custado noites inteiras de estudo depois de dias inteiros de trabalho. Cláudia olhou para a nota, depois para a filha. "Você vai ser excelente", ela disse. "Aprendi com a melhor", Fernanda respondeu. Era uma tarde simples. Havia 2 copos de suco na mesa, que Fernanda havia colocado porque estava com calor. Havia um ventilador ligado no corredor. Havia o som de Dona Conceição regando as plantas no jardim da casa ao lado, o barulho familiar da mangueira batendo na terra. Cláudia pegou o copo de suco. "Saúde", ela disse. Fernanda levantou o copo. "Saúde, mãe." Havia 6 anos dentro daquele gesto. Havia ônibus de meia-noite e carrinho de limpeza e uniformes pretos e brancos e corredores encerados. Havia uma noite em que 5 homens haviam rido dela e ela havia respondido com a única coisa que sempre havia sido sua e que ninguém havia conseguido tirar de verdade: o que ela sabia, e a paciência de saber quando usar. Fim da história. Agora nos conte o que você achou dessa história e de onde você nos assiste. Você acredita que a paciência de Cláudia foi a arma mais poderosa dela? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito ler o que você pensa. Não esqueça de deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias como essa.